Celebramos nessa semana o Dia Mundial de Combate à Asma, uma data muito importante para a disseminação de informações aí sobre essa doença respiratória crônica. E a gente vai entender o que é, quais são os tratamentos, com a doutora Cristiane Chamel Sarques. Ela é médica pneumologista, já está aqui conosco online. Doutora Cristiane, seja bem-vinda, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Olá, bom dia a todos, eu agradeço o convite. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos começar então com a primeira pergunta. Gostaria que a senhora explicasse primeiro o que é a asma. A asma é uma doença crônica dos brônquios, né? Que é a parte interna do pulmão. Então, os brônquios sofrem uma inflamação crônica e isso faz com que haja dificuldades respiratórias com o passar dos anos. É uma doença que não tem cura, tem controle e tem que ser diagnosticada a tempo certo, tratada e acompanhada pelo pneumologista. Doutor, explica pra gente como é feito o diagnóstico e quais são os sintomas de alerta aí que o pessoal precisa se atentar. Olha, o diagnóstico é feito através da espirometria, que é um exame de função pulmonar, através de alguns exames radiológicos de tórax, raio-x, exames de sangue também. E o mais importante para o diagnóstico é a avaliação do especialista com o estudo da clínica desse paciente. Quais são os principais sintomas que os pacientes têm que ter e que têm para se alertarem? Dificuldade respiratória aos esforços, tosse, nem que seja seca ou produtiva, falta de ar, dor no peito, sensação de aperto e chiado no peito. Também são sintomas que acontecem quando a pessoa tem asma brônquica. Muitas pessoas convivem com essas situações que eu falei, esses sintomas, e acham isso natural. Normalmente não é por aí, você tem que investigar, mesmo que sejam ocasionais, ou frequentes, ou diários. Certo. Doutora Cristiane, a senhora mencionou que a asma não tem cura, né? Por que ela não tem cura? Ela afeta realmente uma parte aí do organismo que não tem nem com cirurgia, nem com medicamento, realmente não tem cura mesmo? Não, a asma é uma doença crônica, ou seja, não cura e sim controla. Mas hoje, na atualidade dos anos de 2021, a gente já tem um controle total da asma no mundo todo, através de medicações inaladas, de tratamento com fisioterapia respiratória. Isso, na época que eu formei, há 31 anos atrás, era bem diferente o diagnóstico, né? Então a gente não sabia que a doença, a base dela era a inflamação. Cada pessoa tem uma genética para apresentar uma inflamação e um fechamento do brônquio sempre e contínuo. Por isso o tratamento é contínuo. Como se trata pressão alta, diabetes e outras doenças de coração cronicamente, ou seja, diariamente, tem que ser tratada a asma diariamente. Ela não é uma doença que se cura. Não existem cirurgias para isso, porque toda a árvore brônquica pulmonar fica inflamada. Nós temos que primeiro fazer o diagnóstico da doença e atrás da causa da doença, consertar a causa e tratar a consequência, que é o fechamento brônquico por inflamação. Doutora, e a asma tem diferentes graus de gravidade? Como funciona essa evolução da doença? Veja, tem vários, já aconteceram várias situações de pacientes que fazem diagnóstico de asma leve, moderada, grave, né? Essa classificação já foi muito usada. Hoje em dia, a gente sabe que a partir do momento que você faz o diagnóstico, você vai ver como é o acompanhamento desse paciente, que tipo de medicação que ele precisa de acordo com os estágios, para a gente poder saber o que vai acontecer, certo? Certo. Doutora, e quais são as dicas aí de prevenção para que a asma não fique, né, num estado muito grave, para que realmente a pessoa consiga controlar essa doença? Olha, o controle dessa doença, ela vai ser feito primeiro com o diagnóstico correto, né? O médico faz o diagnóstico e orienta o acompanhamento.
Qual que é o nosso maior trabalho? Trabalhar dos pneumologistas da Sociedade Brasileira de Pneumologia. É incentivar os clínicos gerais, os pronto-atendimentos dos hospitais e dos postos de saúde a saberem fazer o encaminhamento para o especialista. A partir do momento que você faz esse acompanhamento, você tem um controle mais rigoroso da sua doença. Mas com o pneumologista, não tem dúvida que tem que ser tratado com o pneumo mesmo. Tá certo, doutora. E as pessoas que possuem a asma, elas precisam ficar mais atentas ali com relação à vacinação contra a gripe? Uma gripe pode provocar um quadro asmático, por exemplo? Na verdade, existem os fatores desencadeantes, né? Existem os fatores causais, que a maioria das vezes são fatores alérgicos, né? Há, às vezes, fatores de sinusite, que são causas de crises de bronquite, e o fator do refluxo gastroesofágico. O fator desencadeante já seria a infecção viral, como você comentou, né? O vírus da gripe, o vírus de qualquer outra etiologia, ele poderia provocar uma crise no paciente respiratório já doente, no caso asmático. Então, as infecções bacterianas, as infecções virais, todas são fatores que desencadeiam as crises nos pacientes, sem dúvida, além do fator alérgico. Ideal é que ele faça realmente a vacinação de todos os tipos possíveis dos vírus, inclusive os das bactérias pulmonares. Certo. Doutora, a asma, a incidência dela em crianças também é grande? Tem alguma idade aí onde ela fica mais grave, ou então que mais pessoas são afetadas? Antigamente fazia-se o diagnóstico somente na infância. Não existia desencadeamento de doenças respiratórias na idade adulta. O paciente teria que ter sido asmático para ter esse diagnóstico. Hoje não. Hoje a gente sabe que pode acontecer na idade, né, na pequena idade, na infância, e pode às vezes fazer algum período de remissão entre a adolescência e o crescimento hormonal. Mas o paciente às vezes fica anos, por exemplo, tem muita crise na infância, melhora, fica bem, passa a adolescência normal, mas lá na idade adulta ele volta a ter sintomas. A maioria dos pacientes que tiveram doença na infância e foram diagnosticados com a doença de asma mesmo, eles muito raramente vão ter cura. A maioria das vezes eles vão ter períodos de remissão que fazem com que ele não tenha crise, mas ele vai ter realmente um déficit respiratório gradual. Se ele for, porventura, investigado por um especialista, no exame de espirometria, que é um exame de soprar para ver a força respiratória, vai dar tudo certo e vai descobrir realmente que existe essa doença. A partir do momento que existe a asma, ela às vezes não tem sintomas como antigamente, mas vai ter sintomas diferentes. Por exemplo, não vai ter tosse, chiado, falta de ar, mas vai ter só uma dificuldade respiratória, às vezes uma dor torácica, alguma coisa assim. Então deixa eu ver se eu entendi. Tem que ser tratado independente de ter sintomas. Entendi. Então deixa eu ver se eu entendi. A pessoa ela pode não ter tido sintomas cedo, mas se ela desenvolver esses sintomas na fase adulta, não quer dizer que ela teve a doença depois de adulta. Ela já tinha a doença antes, só que ali sem sintomas ou com sintomas leves, é isso? Tem as duas possibilidades, né? O paciente pode ter tido isso na infância muito leve, talvez uma alergia respiratória, por exemplo, a rinite, uns sinais de sinusite alérgica, e evoluiu sem propensão à asma na infância, e pode desencadear na idade adulta. E também pode acontecer dele não ter tido nada na infância, mas ele tem a carga genética, né, que é a hereditariedade para esse gene que dá a característica da asma, ele vai desenvolver a doença em determinada época da vida dele. Então não tem como realmente a gente falar em que situação que a doença pode se manifestar. Então a pessoa às vezes pode passar a vida toda bem e de repente ela começa a ter a sintomatologia da doença. O fato de estar bem, por isso é importante, o diagnóstico precoce. Né? O fato de estar bem não quer dizer que você não tenha doença. Então, muitos asmáticos se sentem bem, param de ter crises e acham que estão curados. E não existe realmente essa cura sem tratamento preventivo. A nossa população é cometida com um grande percentual, 25% a 30% da população tem a doença. Então, é importante porque isso realmente tem que ser feito uma busca ativa nesses colegas e nesse pronto-socorro para poder orientar os especialistas, acompanhamento com eles.
Nossa, é um percentual muito grande mesmo. Doutora, agora esses pacientes asmáticos, né, as pessoas que têm asma aí, mesmo que controlada, em relação à Covid-19, elas têm que ter um cuidado muito maior? Ou seja, a Covid-19 ela pode ficar no estado mais grave em pessoas que têm asma? A gente não sabe na literatura ainda da confirmação disso, mas a gente presume que sim, exatamente porque já existe uma inflamação prévia nesse pulmão, concorda? Se ele está previamente tratado, anti-inflamado e broncodilatado, as chances dele ter uma complicação maior caso se infecte com o vírus SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus, é lógico que ele vai ter uma situação menos grave, vamos dizer assim, se ele estiver controlado. Agora, ao passo de que ele é um asmático, mas não está fazendo tratamento preventivo, não está acompanhando, e de repente ele faz uma infecção viral pelo vírus, do coronavírus, ele tem muito mais chance de agravamento, concorda? É aquela história, né? Você tá bem, equilibradamente, você vai sofrer com a doença. Você já está doentinho, de qualquer que seja a forma, você pode ter um desenvolvimento mais sério. Uhum. Doutora, eu queria que a senhora explicasse aí um pouco melhor pra gente como que funciona aquela bombinha que a gente vê os asmáticos usando. Aquilo parece que às vezes faz até milagre, né? A pessoa tá ali sem ar, tá passando por uma crise. Como que aquele medicamento ali funciona no organismo da gente? Olha, nós temos vários tipos. Pena que eu não estou no consultório hoje, que eu estou aqui no Hospital Ório. Eu estou fazendo essa live aqui, porque de manhã eu fico aqui. Mas lá eu tenho para te mostrar, são vários dispositivos. Nós temos vários dispositivos que vão fazer o quê? Propulsionar, são propulentes para esse remédio entrar no pulmão. A bombinha antiga, conhecidamente mais conhecida como Aerolim, Derotec, são sprays de inalação oral, né? Então a medicação é jogada para dentro do pulmão através de um jato. Esse medicamento já foi muito aperfeiçoado. Hoje nós temos inalações diferentes, inclusive no tratamento preventivo não é usado mais esse, tá? Eles são classificados só para crises mesmo e são orientações mais para SOS, ou seja, na crise. Hoje as inalações preventivas já são de pó seco, temos ultra finos que adentram o pulmão mais fácil do que o spray. Então tem a aerolizer, tem inalação de pó seco, tem turborreiler, que é uma outra inalação, tem o Respimat, que é um outro dispositivo. Então o dispositivo tem vários. Vai depender do que a pessoa precisa e do que acontece se ela realmente precisar usar continuadamente, entendeu? Certo. Doutora Cristiane, a senhora falou muito sobre tratamento preventivo. Como é que acontece esse tratamento? A pessoa tem que fazer aí uso contínuo de algum remédio? Aquela pessoa que tem a doença, é asmática, e ela deixa para se tratar só quando tem alguma crise, ela está errada? Como que funciona essa questão do tratamento mesmo? Olha, o que acontece? O tratamento da crise é imprescindível, é lógico, né? Só que se você conseguir controlar a doença preventivamente com inalações, menos chance você vai ter de ter a crise. Então, a crise asmática, ela é um sinal de que o seu tratamento está em falência, né? Então, qual que é a intenção? Deixar o paciente protegido com menos crises diárias, menos crises semanais e menos necessidade do Aerolim, certo? Que é o spray vamos dizer, de escape, né? De crise, né? Que é o salbutamol. Então, o que a gente tem que fazer? Orientar o paciente para usar uma medicação de uso contínuo, porque a inalação é a única opção que a gente tem para tratamento preventivo. Dependerá muito do grau do comprometimento através dos exames que a gente vai fazer e classificação. Por exemplo, a asma leve tem necessidade de usar tal medicamento em tal dose, inalado. A asma moderada, tal medicamento e tal dose. Vai depender muito. Tem pessoas que têm que usar biológicos, medicações biológicas, tem pessoas que têm que usar o uso contínuo de corticoide. Então, isso vai variar muito do parecer que o especialista vai dar para esse paciente. E o mais importante é deixar bem claro que não existe cura, e sim controle da doença. A pessoa tem que usar remédio sempre, sim. Tá certo, doutora. E quanto tempo pode durar uma crise asmática? 3 semanas até. A inflamação, ela pode durar, a crise inflamatória aguda, ela pode durar até 3 semanas.
E o que fazer? Quando saber que é hora de procurar um especialista? Exatamente isso. Você está tossindo, está chiando, tem dificuldade respiratória, vai ao pronto-socorro frequentemente, 1 ou 2 vezes por semana, usa bombinha, não melhora, usa o que tem na farmácia, pega a prescrição com o balconista da farmácia, toma todos os medicamentos, não melhora, sinal que você está realmente grave, né? Então, assim, é importante procurar o médico e pedir o encaminhamento para o especialista, se for pelo SUS, né? Também existem profissionais na área de saúde nessa área aqui em Goiânia, em todo o Brasil. Outra coisa que eu queria deixar bem claro, que já existem, a Secretaria já tem uma portaria que libera medicação para os pacientes asmáticos de graça, vírgula, pelo governo, né? A gente paga para receber esse medicamento. Então, a Secretaria de Saúde de todos os municípios tem medicação gratuita, desde que vão com o diagnóstico correto, com a prescrição do especialista e com o carimbo do médico. Então, a desculpa do remédio caro também não tem mais. Certo. Doutora, em relação ao estilo de vida da pessoa, tem algo que ela faça aí, uma pessoa que tem asma, para diminuir aí os efeitos da doença? Eu já ouvi falar que a natação é muito bom, né? Fazer natação é muito bom para pessoas asmáticas. É verdade isso ou é um mito? Não, veja bem, antigamente fazia-se o contrário. Fazia-se exercício para cuidar da asma. Hoje não, a gente cuida da asma, faz o tratamento e coloca o paciente em exercício para melhorar a qualidade respiratória dele. Então, assim, se o paciente está asmático, tem diagnóstico, ele não pode simplesmente ir para o exercício, porque ele pode passar mal lá, seja a natação, seja o exercício aeróbico, qualquer que seja a situação. Ele só poderá ir para o exercício a partir do momento que ele estiver controlado da doença, isso quem vai saber é o médico, e quando tiver com a fisioterapia também já escalada para trabalhar os exercícios respiratórios, certo? Então, o que acontece? Você realmente precisa desse momento, dessa situação, para poder controlar a doença, né? Para depois ir para o exercício. Até uma amiga minha de São Paulo, a Yara Fix, ela fez um livro, trate da sua asma para fazer exercícios. E não faça exercícios para tratar da asma. Tá certo. Esse é o título do livro dela. Esclarecido, então. Mais alguma dúvida, Wilker? Dica, né? Sim, doutora, eu conheço pessoas asmáticas, todas são homens. Tem alguma relação ou a asma atinge aí homens e mulheres na mesma proporção? Não, muito pouca diferença. Tá. A maioria tem até uma propensão para mulheres, né? Entendi. Mas normalmente os pacientes obesos têm mais situação, né? Os pacientes alérgicos, os pacientes que têm alteração de outras situações crônicas também têm mais possibilidade de desencadear hipersensibilidade, porque tem vários tipos de classificação. Hoje a classificação da asma é feita de acordo com o fenótipo do paciente, ou seja, antigamente a gente usava tratamento X para todo asmático, hoje não. Hoje eu vou tratar a asma da Maria, diferente da asma do José, da asma do João. Cada um tem uma doença em comum, uma característica da doença, mas cada um precisa de um tratamento específico. É o que a gente fala, o tratamento do fenótipo do paciente. O paciente é tratado pelo quadro dele geral, entendeu? Tá ótimo. Porque cada um tem uma situação a ser tratada, certo? Isso, super esclarecido. Então, doutora, eu queria muito te agradecer, viu, pelo seu tempo aí, esclareceu muitas dúvidas realmente. Muito obrigada, viu, doutora Cristiane, e até uma próxima oportunidade. Tá certo, muito obrigada a vocês. Tchau, tchau, um grande abraço. Tchau. Tá aí, gente, como a doutora disse, né, 25% da população, eu não sabia desse número, cerca de 25%, é muita gente, né, realmente, que tem esse problema. A minha irmã é asmática, por isso, assim, que eu convivo com uma pessoa aí, desde criança ela tem um problema, e a questão da natação é até uma dúvida que eu tinha, né, que quando criança ela fazia natação, que era para dar uma melhorada aí na respiração dela. A gente nunca tinha pensado, né, sobre esse dado, 25% é muita gente, né, 1/4 da população, mas se a gente parar para pensar, todo mundo conhece alguém que sofre de asma, né? Então verdade. É bem comum mesmo. E que bom que a gente trouxe um assunto tão importante que impacta na vida de tantas pessoas, né? Principalmente em tempos de pandemia. A gente viu que realmente, né, não tem nada de dados aí confirmados, mas quando a pessoa tem o pulmão já comprometido, né, com asmática, né, com a asma, né, a pessoa está ali em crise, por exemplo, se ela contrai ali esse vírus,
né, o coronavírus, com certeza ela vai ficar mais debilitada. Então a gente tem que ter muito cuidado, mais uma vez, né, não só as pessoas que já têm a asma, como todas as outras, mas principalmente, né, quem já tem algum problema de saúde aí, que pode, né, se contaminar e ter o caso mais grave da doença, que é o mais complicado, né, realmente, que tira a vida de muitas pessoas, que é a parte mais triste de toda essa pandemia. Fica aí então um alerta super importante, né?